tarifas às importações. Trump anuncia novas taxas aduaneiras. Qual é o impacto deste anúncio que Trump fez? Bem, antes de entrar para esse tema, permita-me corrigir um lapso de ontem. A crise dos reféns dos Estados Unidos em 79 foi na Embaixada dos Estados Unidos e não na Embaixada do Reino Unido. Agora, o impacto dessas medidas tarifárias dos Estados Unidos são vários, não é? De um lado, são impactos internos, porque essas tarifas poderão permitir que haja eventualmente um reequilíbrio na balança comercial entre os Estados Unidos e os seus principais parceiros comerciais, não é? No caso concreto, a China, o Japão, a Índia, o Canadá, o México, a União Europeia. Depois veremos como é que isso irá funcionar, visto que ao nível do México e do Canadá existe uma zona de livre comércio que o próprio presidente Trump redefiniu no primeiro mandato, porque antes durava o NAFTA, assinada na década de 90 pelo presidente Clinton, e ele entendeu redesenhar essa zona de livre comércio no seu primeiro mandato, e depois também, eventualmente, poderá haver um outro impacto quase de natureza protecionista, isto é, fazer com que as empresas dos Estados Unidos e a própria economia dos Estados Unidos feche-se para promover a produção interna, o consumo interno, e tudo isto poderá levar eventualmente ao regresso de muitas empresas dos Estados Unidos espalhadas pelo mundo, promover outra vez o Made nos Estados Unidos, uma ideia que também o presidente Biden, por exemplo, relançou durante o seu mandato. E nesta componente dos automóveis, muitas das empresas, e aí está o regresso das empresas dos Estados Unidos para os Estados Unidos, muitas empresas produtoras de automóveis dos Estados Unidos estão justamente nos países vizinhos, né? No Canadá, no México, poderá fazer com que essas empresas voltem a produzir novamente nos Estados Unidos, até porque o México, salvo o meu entendimento, não produz veículos made em México que não sejam veículos dos Estados Unidos. Basta ver, mesmo ao nível da circulação interna mexicana, a maior parte dos veículos que se utilizam são veículos provenientes dos Estados Unidos. E depois há um outro impacto, vamos dizer, ao nível do sistema internacional e do comércio internacional. Essas tarifas, de certo modo, tocam a fundo a ideia do livre comércio, né? Da Organização Mundial do Comércio, entre os Estados, sobretudo se os outros Estados também aplicarem sanções contra os Estados Unidos, irá, de certa forma, criar desfuncionamento na relação comercial entre os principais parceiros comerciais. Mas o desenho maior para lá dessa componente interna da economia dos Estados Unidos vai ser mesmo o de criar uma espécie de, não direi isolacionismo dos Estados Unidos ao nível do comércio mundial, mas tentar criar estresse, externalidades negativas aos principais parceiros comerciais deles, para que eventualmente complique a sua extensão econômica. Aqui fala-se sobretudo da China. Este regresso das empresas para os Estados Unidos, a que se referiu, será a curto ou a médio prazo? Olhando aqui para o tempo que o Trump tem na presidência dos Estados Unidos. Vai depender se é um desenho da presidência dele ou se é um desenho da política dos Estados Unidos bipartisano. Como dissemos na primeira nota, estas medidas de promoção do Made nos Estados Unidos são transversais. O presidente Biden também promoveu o mesmo. A diferença que está neste sentido é que, no caso do presidente Joe Biden, acreditava nos efeitos do aquecimento global e daí ter promovido uma espécie de obrigatoriedade na compra de veículos elétricos nos Estados Unidos até 2030, para que, paulatinamente, os veículos a combustão fossem substituídos. Ao passo que o atual presidente, ele retirado essa obrigatoriedade, fazendo com que as indústrias automóveis dos Estados Unidos não se sintam obrigadas a terem que vender ou a produzir veículos elétricos inseridas no âmbito da transição ecológica. Ou seja, é um desafio até a própria ideia
do combate mundial ao aquecimento global. Muitas vezes o presidente Trump também se retirou dos acordos comerciais, dos acordos de livre comércio, dos acordos climáticos do Paris, daí que é uma situação quase de refundação da ordem econômica mundial, e a ver vamos como é que os países tocados vão responder. E também aqui há uma outra janela para concluir que poderá eventualmente afetar o continente africano, sobretudo no que toca ao acordo de livre comércio AGOA, não é? Porque este acordo poderá caducar em setembro, creio, e a ver vamos se o presidente Trump vai renovar ou não. Se não renovar, também implica que a própria África também estará sujeita a essas tarifas, e a ver vamos qual será a reação da União Africana, dos países africanos, vis-à-vis a essa restrição, a essa retirada de exportação de produtos agrícolas africanos de forma isenta, sem pagar os impostos ao mercado dos Estados Unidos. Né? Ou seja, é uma medida, ele considera isso a libertação dos Estados Unidos, mas parece ser quase uma refundação da ordem econômica mundial, a depender de como é que os Estados vão reagir. Se houver uma reação individual de cada uma das nações, isto não poderá criar qualquer impacto, mas se esses Estados e a toda a ordem internacional, no seu conjunto, reagir de forma uníssona, encontrar alternativas a essas tarifas dos Estados Unidos, poderão dar aso, aliás, a uma nova ordem internacional.